Salve, galera! Tá começando mais um Boteco do Clubão e hoje vai ser um pouquinho diferente, hein? Um tema específico, trouxemos aqui o Big para trazer um bate-papo muito legal com a gente sobre metodologia de precificação para criação de apostas punching. Então, cara, se você tá estudando punching ou tá no meio das apostas esportivas e tem interesse em criar estratégias de apostas, fica com a gente até o final desse episódio, porque hoje vai ser uma aula que o Big vai trazer para a gente aqui. Eu tenho certeza que vai acrescentar demais. Para mim, para o Stefano, que vai estar acompanhando, e para você que vai estar nos assistindo, fechou? E lembrando que o Big já participou do Boteco do Clubão com a gente, que é o tradicional bate-papo, para a gente conhecer a pessoa, entender um pouquinho do trabalho dela. Então, eu vou deixar o card por aqui em algum lugar, ou até nos comentários, no primeiro link do comentário fixado, para você que quiser, depois que assistir esse episódio aqui, conhecer um pouco mais do trabalho do Big, fechou? E para começar, deixa eu dar as boas-vindas para o Stefano, que vai participar aqui com a gente. Stefano também que gosta dos números nas apostas, então vai ser muito bom ter você aqui com a gente, velho. Seja bem-vindo. Fala, Vini, fala, galera, fala, Big, agradeço mais uma vez a participação, né, gente, como o Vini já adiantou, já teve um primeiro bate-papo, foi muito legal, se vocês não assistiram, recomendo que deem uma olhada antes, até para entender um pouco, a abordagem do Big é um pouquinho diferente, né, do tradicional, assim, do que é dito nas apostas, então vai, com certeza, enriquecer muito, tanto para a gente, né, Vini, que vai também aprender um pouquinho com ele, como também quem puder assistir. Com toda certeza. E dando as boas-vindas o meu querido Big, flamenguista, deu um arregaço no Cruzeiro ontem com o time reserva, assim mesmo. Mas, tirando isso, né? Tá tudo bem. Seja bem-vindo, velho. Obrigado, Vini. Obrigado, Stefano. Obrigado para a galera que está assistindo. É mais um retorno aqui e espero estar contribuindo aqui mais uma vez com o Clube da Aposta, tá? Com esse assunto que é a precificação ou estratégia para você tentar aumentar os volumes de apostas na modalidade Punter, tá? Espero estar ajudando vocês. É isso aí, galera. Vamos para a vinheta e a gente volta com esse episódio que vai ser para lá que especial. Bora lá. Bora lá então, meus queridos. Vamos falar sobre esse tema muito legal, então, sobre metodologia, criar estratégias, enfim. Para começar, Big, eu queria que você desse um parêntese aí para a galera explicar o porquê o tema dessa aula e o que você vê, né, cara, de diferente do que é o trabalho, principalmente dos dinossauros das apostas, vamos dizer assim, e não é pejorativo isso aqui que eu estou dizendo, pelo contrário, a maioria faz uma metodologia de trabalho bem diferente do que a sua, e é a que eu aplico hoje também. Então, faz um parênteses para a galera, para a gente colocar todo mundo no mesmo ponto para a gente ir para esse bate-papo, Léo. Vamos lá, né? Alguém precisou capinar esse lote aí, né? Desbravar essa selva para que hoje eu chegasse aqui e poder estar escrevendo mais uma página dentro das apostas esportivas, né? Existe uma linha de precificação que não é nem brasileira, né? Ela é portuguesa, é da Inglaterra também, que é a questão de você precificar o evento antes do evento ocorrer, né? O que seria precificar? É você vir com um número já pronto e olhar as cotações das casas de apostas e determinar se aquela cotação bate ou não com a sua. Se aquela cotação for superior à que você calculou, você, em teoria, teria um valor esperado positivo, né? Teria uma vantagem sobre a casa de apostas, tá? Isso funcionou, isso funciona e isso vai funcionar, tá? Isso é só um caminho de como você consegue extrair valor potencial das apostas esportivas. O que me fez pensar em algo diferente é na questão que esse caminho ele te reduz o volume de apostas que você faz dentro do cenário da casa de apostas. E faz que você coloque mais dinheiro, porque é aquela ideia. Para você ser lucrativo, você precisa ter X aposta durante um período, ou, se tiver menos apostas, coloque mais dinheiro. Então, a ideia
a minha ideia sempre é pelo viés do volume, porque valor esperado positivo, todo jogo tem um resultado, né? Então, se eu puder analisar o máximo de jogos que eu puder analisar, eu vou conseguir ter potencial de extrair valor e mais oportunidade, tá? Então, de repente, eu estou analisando hoje o que você, falando em volume, né? Eu estou analisando hoje o que você ainda vai analisar lá em 2025. Então, estou trazendo apostas do futuro para o presente. Então, eu estou volumando. Enquanto você faz 500 apostas no ano, eu posso já estar fazendo 1.500. Você vai ser lucrativo com 500 e eu vou ser lucrativo com 1.500. Porém, obviamente, como eu tenho um triplo de oportunidade de lucro, o potencial absoluto de dinheiro, que é o que a gente busca dentro das apostas esportivas, para mim vai ser muito maior do que quem busca 500 apostas. Para que seja igual, você que faz menos apostas tem que colocar mais dinheiro, tá? Então a ideia foi seguir por esse caminho de não precificar a partida, né? Hoje a galera precifica e essa precificação, para um geral, é óbvio, né? Tem uma galera que tem um recurso tecnológico ou um recurso, vamos dizer assim, mais avançado de um Excel, algo desse tipo, que consegue fazer, sei lá, 1.000 análises por semana. Mas, num geral, assim, a grande massa não consegue analisar esse volume de jogos precificando. Então, isso era uma dor minha, que eu acredito que seja a dor de muita gente, não conseguir aumentar o volume de apostas. Até para a gente abrir esse bate-papo, Stefano, você é um cara que trabalha precificando, não é? Fazendo essa precificação do jeito que o Big trouxe para a gente. Os dois. Você faz os dois, né? Então vai ser legal. Sempre que você tiver um contraponto, uma coisa, é legal para a gente abrir bem essa discussão. Mas antes de tudo, rapaziada, deixa eu dizer para vocês que esse boteco aqui é um oferecimento da Betfair, tá? Então, caso você ainda não tenha conta na Betfair, tem um link aí na descrição. Dá uma moral pra gente. Se for criar a conta, cria pelo nosso link, que é assim que vocês nos ajudam aqui a criar esses materiais gratuitos aqui no Boteco do Clubão para você e em todos os conteúdos que a gente traz, né? E Big, vamos lá. Vamos começar a aprofundar nesse assunto. Qual que é a principal diferença, cara, que você acha nessa questão da precificação ou na metodologia de trabalho, vamos dizer assim, da precificação que o pessoal faz para que você utiliza? A principal diferença... Explica um pouquinho para a gente mais a fundo essa diferença. A principal diferença é você trabalhar num volume de jogos, né? Volume que eu digo de análise. Para essa precificação, para esse tipo de trabalho funcionar, eu preciso de uma base de dados grande, tá? 5, 6, 7, 10, o máximo que você puder, de temporadas de uma liga. E detalhe, diferente da maioria do estilo de precificação, a minha precificação ela é liga por liga. E ela tem uma ideia. Por quê? Porque eu sou incapaz de ter a mesma eficiência que eu tenho liga a liga, juntando todas as ligas. Criar uma metodologia genérica ou generalista que funcione na Premier League ou que funcione na segunda divisão da Bolívia, hoje eu não consigo fazer tendo a mesma eficiência. Por quê? Porque são cenários diferentes, são características diferentes, são precificações da casa de apostas diferentes. Então, uma estratégia que eu utilize em Portugal, ela vai ser para, sei lá, um over, ela vai ser diferente de uma metodologia, uma estratégia no Brasil. Por quê? Porque são precificações da casa diferentes, são comportamento das equipes diferentes, são forças diferentes. Então, para que eu tenha uma eficiência potencial, eu preciso, com cenários diferentes, eu preciso atuar de forma diferente. Isso, no início, pode gerar um pouco de trabalho mesmo, assim, porque você precisa criar um modelo, né, quando você gera uma liga. Depois que você gerou uma liga, você já consegue fazer isso de forma mais orgânica, né? E aí, essa é uma diferença, né, que eu faço por liga, e a galera geralmente faz uma precificação mais global, né? Eu tenho, assim como a galera que precifica antes do jogo, uma dezena de variáveis, tá? E o principal contexto é entender o seguinte: dentro de um cenário que eu crio, vamos botar assim por números,
Usa a variável no Brasil, a variável 1, 3 e 5, tá? No Campeonato Brasileiro Série A para over, 1,5, por exemplo. E aí o que eu preciso entender? Eu preciso entender que qual é a minha taxa de acerto dentro desse cenário. Em contrapartida, qual é a odd média oferecida pela casa de aposta? Se eu tenho uma taxa de acerto de 66%, a minha odd justa vai ser 1,50. Ok. E aí eu preciso entender o seguinte: dentro desses jogos analisados, qual foi a odd média oferecida? A casa ofereceu uma odd média de 1,65. Então, 1,65 menos 1,50, eu tenho um EV de 15. Bem, mas essa odd média oferecida pela casa, ela vai variar. Tem hora que a casa vai oferecer 1,70, mas tem hora que a casa vai oferecer 1,40. Então, eu vou logo de cara quebrar não, né? Mostrar uma coisa que eu acreditava até pouco tempo, que é a questão de que, se a tua odd justa é 66%, você só pode apostar numa odd acima de 1,50. Porém, não faz muito sentido se no backtest eu utilizei um cenário diferente. Qual foi o cenário que eu usei no backtest? Eu usei um cenário onde as odds elas iam de 1,80 a 1,35, por exemplo. Então, na hora de apostar, eu tenho que apostar no mesmo cenário que eu testei. Então, a odd, para apostar, pouco vai importar. Então, eu não preciso de ter um preço antes, já que no teste eu usei todo tipo de odd. E nesse grupo, já criou essa variável no teste, né? Que é o que? É a odd média, não é a odd mínima, né? Não é. Eu crio um cenário, eu falo, vamos chutar aqui. Na variável 1, o gol a média de gols acima de 1,3 para o time da casa. Gol sofrido pelo visitante de 1 gol. Eu criei um cenário. E esse cenário aumentou em 2, 3% a minha taxa de acerto. Em comparação à taxa de acerto padrão da liga, né? Ok, já tive um ganho. Aí aumentei um pouco de dinheiro. A liga, de forma linear, faturou 30 unidades no período. Eu, com a minha estratégia, faturei 42 unidades. Aí eu vou melhorando. Ok, todos os índices de desempenho estão positivos, né? Melhoraram alguma coisa. Ok. Tá, agora a gente vai analisar os pontos. Qual foi a tua odd média? Minha odd média foi 1,50, 66%. Qual foi a odd média oferecida pelo mercado? 1,65. Ok, então 15. Então, na hora de apostar, eu não me preocupo mais com o preço da odd. Claro, vou apostar. O que eu faço? Eu abro 3 casas de apostas e ali, naquele momento, eu escolho a que tem melhor. Ok, mas eu não saio com um número fechado que tem. Eu não tenho isso. Então, isso facilita em você precificar uma massa de jogos absurda. Você coloca a rodada na planilha, aperta um botão, ele vai gerar e vai falar assim, jogo 1, 5 e 7 estão dentro da estratégia. Acabou, eu não preciso saber qual é a odd. Eu vou lá, entro na casa de apostas, só escolho qual é a melhor odd entre as 3. Opa, jogo 1 vai ser esse, acabou. E aí eu resolvo minha vida. Parto para outra liga. Eu sou capaz de fazer, sei lá, 50 apostas num sábado e resolver isso em 2 horas na sexta-noite. Entendeu? E mais, sei lá, 20 apostas no domingo e resolver isso em 1 hora no sábado à tarde. Olha a questão do tempo que a gente fica disponível para poder resolver um grande problema que é um sábado e domingo. Dia de semana eu não vou nem botar nessa conta, que é coisa de 15 minutos, você já está resolvendo a vida. Foi com essa intenção, eu consigo gerar volume e diminuir o tempo. É claro que antes toda a construção do modelo matemático levou tempo, mas depois que está tudo pronto, é rápido. Essa questão do volume, Stefano, você quer perguntar alguma coisa? Era só para eu trazer um comentário seu em cima disso, que você é um cara que trabalha também com precificação, e ele trouxe essa questão do volume. Eu acho que vai muito por aí essa questão da diferença de volume, né, velho? Por exemplo, você tem uma metodologia ali que a base é a precificação sua. Então, além de você fazer o trabalho de precificar, você precisa que a casa esteja precificando numa odd que vai te dar valor para você entrar depois do trabalho que você já teve de fazer a precificação. Você tem esse a mais ainda de fazer essa conferência na hora de realmente efetuar a aposta, né? Acho que aí são discussões interessantes, porque primeiro que, assim, quando a gente fala de precificação, tem 2 tipos de precificação, né? Tem a precificação manual, artesanal, vamos chamar assim, que é aquele cara que conhece a liga, conhece os jogadores, essa acaba esbarrando um pouco nessa parte do volume, mas tem também a precificação com base em dados, que você consegue escalar e nem precisa assistir jogo também.
Mas antes eu queria trazer, reforçar um ponto que o Big falou ali na explicação agora que ele deu, quando ele fala assim, que ele faz a análise por liga. E isso é muito legal de trazer, porque vocês dois têm conteúdos, inclusive, se não me engano, abertos no Instagram, para a galera depois poder consultar, mostrando um pouquinho disso, né? E eu queria juntar as duas coisas que eu lembrei de conteúdos que vocês fizeram. O primeiro é em relação a um conteúdo que o Big mesmo fez sobre o Under 1,5 na Série B, ou Under 2,5 na Série B, que ele teria dado dinheiro se você tivesse apostado nos últimos, sei lá, 10 anos, tipo, sem fazer nenhum tipo de filtro, em todos os jogos, né? Naturalmente já teria dado dinheiro. E juntar com o conteúdo que você fez, Vini, que eu não lembro qual liga que você pegou na época, acho que foi Argentina ou tal, que você pega ali alguns mercados e, sem também fazer nenhum tipo de filtro, mostra, ó, sei lá, Beck Casa deu menos 50 unidades, fora menos 60, e aí acho que, sei lá, o under é tipo 0. Aí você faz até uma pergunta provocativa naquele conteúdo, que eu não lembro se tá no canal do Site de Aposta, tá no seu Instagram, depois se você puder, você me ajuda, que você faz aquela pergunta provocativa no tipo, cara, onde é mais fácil você achar dinheiro? É ficar tentando achar num mercado que tá dando menos 50 ou achar no mercado que tá no 0 a 0, que se você colocar, como o Big falou, algumas variáveis. Então, voltando para a nossa conversa aqui, eu acho que o grande ponto positivo, eu quero trazer um pouco das vantagens dessa metodologia, porque a gente sabe que tudo que sai do tradicional tem uma certa rejeição, né, uma dificuldade da galera aceitar, que é como isso pode ajudar a gente, não só no volume, mas a identificar onde cada liga dá dinheiro. Porque às vezes o cara vai lá para a Bundesliga, não, quero trabalhar over. Só que às vezes o dinheiro está no under, né? Ou o contrário, você vai para a Série B, né? Não é o caso, eu acabei de dar o exemplo do que o Big falou, que o under dava dinheiro, mas às vezes você fala, esse jogo aqui, essa campeonato liga aqui, pelo amor de Deus, eu vou trabalhar under a 1,30. E às vezes não necessariamente é esse que dá dinheiro, né? Mas para isso você precisa fazer esse estudo. Então fala um pouquinho, Big, como que é a importância de você segmentar por liga, pensando não só no volume, mas também na especificidade daquele cenário, né? Como você, usando uma palavra que você mesmo usa. O processo, ele começa a entender a liga de forma linear, usando a variável resultante, que é o dinheiro, tá? Uma outra coisa que eu percebo que realmente fica um pouco de lado para a galera é a questão do dinheiro. Porque, na verdade, o que importa dentro das apostas esportivas? Na prática, é o dinheiro. É quanto a gente vai fazer de dinheiro, né? E a galera, num geral, fica muito preocupado em taxa de acerto. A taxa de acerto ela é uma perna do processo. A outra perna do processo é o preço que a casa de aposta faz. Então, a taxa de acerto, junto com um preço, vai dar o valor, tá? Não adianta você ter uma estratégia de 80% de taxa de acerto se a casa de aposta, sei lá, vou chutar aqui o número, paga 1,8, 1,10, 1,12. Acho que 80% não chega nisso. Então, você vai estar apostando numa taxa de acerto altíssima para a média dos mercados, né? 80%. Só que a casa aposta, a média oferecida da odd não cobre isso. Quer ver um exemplo? Todo mundo morre de amores e corre para a Holanda para fazer over. Só que lá o valor oferecido médio para a casa de aposta pré-live não compensa a taxa de acerto. Então, a primeira coisa que a gente faz no meu estudo é você pegar a sua base de dados, criar uma variável que vai calcular o dinheiro. Então, eu pego um valor fictício, sei lá, R$100, e multiplico pela odd. E de forma linear, ou seja, sem nenhuma estratégia, é aquela ideia. Se eu fizesse a aposta de over 1,5 em todos os jogos da Holanda, quanto de dinheiro eu ganharia? A surpresa é que você perderia muito. Não é pouco, não. É muito dinheiro. Por quê? Porque a odd lá não compensa a odd lá não compensa a taxa de acerto. E, na verdade, isso acontece em 85% dos mercados das ligas. Pô, Big, então não dá para ganhar dinheiro. Não, dá. É uma raridade você encontrar um campeonato onde todos os anos foram lucro apostando linearmente. Um exemplo é o under 1,5 na Série B. Se de 2014 até 2023, eu posso garantir que se você apostasse em todos os jogos da Série B, no under 1,5, você conseguiria ter um lucro de 200 e poucas unidades. Não é pouca coisa, gente. É muita coisa. Aí você pode falar assim, gente, mas a casa de aposta ela é burra, idiota? Ou não. O que acontece é o seguinte, tá tendo até uma correção
da odd média oferecida. Ela batia 3,18, hoje está 2,80 e pouco. Mas ainda, de forma linear, dá dinheiro. Porque a galera tem uma ideia do gol. Que eu gosto do gol, que o gol vai sair. Mas vocês precisam entender e precisam explicar que o perna de pau da Série B, ele nem sempre vai cumprir essa expectativa. Cara, ele entra para fazer o gol. O gol é o principal advento do futebol, mas o cara precisa conseguir fazer. Então, assim, o peso do dinheiro no over, nem que seja 1,5, porque é o inverso do under 1,5, então a galera sabe que a liga é under, então ninguém bota 2,5, 3, 1,5, mas mesmo 1,5, ele é muito esmagado em referência ao under 1,5. Então, mas no geral, as ligas, de forma linear, não dão dinheiro, não dão dinheiro se você apostar em todos os jogos. Mas a primeira análise é essa, você coloca lá na planilha todos os jogos, faz essa relação preço, odd com um valor fictício de dinheiro e você vê, opa. E aí, de cara, você começa a ver as discrepâncias. Pô, olha só, nesse mercado aqui, deu 2 unidades em 10 anos. Pô, é muito pouco, é nada. Ok, mas aqui deu menos 40. Aonde eu vou começar a estudar? No menos 40 ou no que deu 2 unidades? O potencial de lucro, o potencial de extração de lucro num mercado positivo ou quase positivo é muito maior do que um mercado super negativo. Então você começa a sair da questão que eu não sou diferente das pessoas. Eu também gosto de fazer o mercado X. Se você gosta de fazer o over 1,5 e vai para a Holanda, você vai perder. Se você gosta de fazer o over 1,5 e vai para várias ligas muito overs, você vai perder dinheiro. Porque não é questão... A liga não está preocupada no que você gosta. A realidade se impõe. Essa liga é assim. Se você vier para trabalhar com esse mercado, você vai perder dinheiro. Ponto final. E só para acrescentar, Big, nessa questão, às vezes ele até vai conseguir extrair dinheiro daquela liga se for um mercado que vai muito para trás linearmente. Ele vai lhe dando uma estratégia, criando filtros, ele vai conseguir selecionar dentro daquela liga jogos que, dentro de um range de filtros que você fizer, selecionar especificamente situações que vai trazer dinheiro para aquilo. Mas aí entra um grande problema, que é o que você falou lá no início, que é a questão de volume, né? E junta com o que o Stefano trouxe para a gente. E só para complementar, Stefano, o vídeo está no Instagram, tá? Que é falando sobre, que eu falei. Boa, depois a gente põe aqui na descrição pro pessoal. E aí a gente pode até trazer esse exemplo mesmo para essa questão que eu estou trazendo agora, que é o seguinte: o Campeonato Brasileiro da Série A, por exemplo, foi o exemplo que eu trouxe lá. Qual que foi a estratégia linearmente que deu dinheiro desde 2014? Under 2,5. Under 2,5 deu, se eu não me engano, 16 stakes linearmente desde 2014. Isso, o Campeonato Brasileiro. Aí o cara, Big, ele gosta de apostar no under 2,5, no over 2,5. E ele quer fazer isso no Brasileiro. O over 2,5 no Brasileiro, pegando esses dados históricos, foi 300 unidades para trás. E como é um mercado binário, se não está dando de um lado, olha para o outro. E é o que eu falei. O melhor mercado, então, foi o under 2,5 e o pior mercado foi o over 2,5. Então, você pega de uma situação que você vai validar essa estratégia. Qual que é mais fácil você validar? E aí traz o que o Stefano está falando. O over 2,5, que linearmente deu 16 stakes, você fala assim, mas 16 stakes em quantos anos? Não é essa a conversa, não é disso que a gente está falando. A gente está falando se todos esses anos eu tivesse apostado no over 2,5, tinha dado 16 stake, e se eu tivesse apostado no under 2,5, no over 2,5, né? Eu tô trocando as bolas, tinha dado menos 300, da onde é mais fácil eu extrair dinheiro, mais dinheiro? É do over ou é do under? Esse é o ponto, né? E aí a ideia... Rápido, sem te cortar, mas só para poder fazer uma analogia, seriam como se fossem 2 carros sujos. Só que o carro do over, ele tá sujinho, só o capô e a roda ali, o do under. O capô. Agora o do over, ele tá imundo.
qual é a quantidade de energia que tu vai ter que gastar para limpar Exato. o do over e o do under. Cara, o do under, se tu fizer um ajuste aqui ou ali, esse 16 positivo pode ir para 40, 50, 60. Por quê? Porque, na verdade, o que acontece dentro do campo, porque é importante, né, gente? Existem duas etapas. O que acontece dentro do campo e o quanto a casa de aposta precifica isso, tá? Porque as coisas podem estar apartadas, como eu dei o exemplo da Holanda. Dentro do campo ele é over, mas a casa de aposta também sabe disso, e ela não precifica de uma forma legal. Já o que dá linearmente positivo, o campo está ajudando, tá? Mas o que mais ajuda é o preço que a casa de aposta coloca naquele evento. Então, é questão de energia. Cara, vamos lá. 40 ligas, que é o que eu trabalho. 40 ligas, mais ou menos, eu trabalho, eu tenho que analisar 10 mercados antes de começar a produzir definitivamente aquela liga. Eu tenho 10 mercados. Então, 40 vezes 10, com 400 oportunidades. Eu vou começar por onde? Por aquelas que estão positivas ou aquelas que estão negativas? Gente, vamos começar pelas positivas, começar a apostar, fazer um dinheiro, e lá para o final, para o meio, para o final, eu vou gastar tempo com essas negativas. Pode ser que com uma combinação absurda de variáveis, dentro de um espectro X, eu consiga extrair algum valor, nem que seja pequeno, para agregar essa soma geral? Posso. Cara, mas a energia é muito maior. Então vamos pela parte mais fácil, entre aspas, que você vai gastar menos energia e tem um potencial de extração muito maior, e depois a gente vai para esses outros mercados. Mas tem mercado que não dá dinheiro mesmo, só no ao vivo. Tem mercado que ele é tão negativo e tão sem padrão dentro do campo, junto com o preço que a casa de aposta propõe, que só o ao vivo vai te salvar. Exatamente. Então, essas discussões é muito legal, porque depois, principalmente depois que o cara começa a praticar isso, né? Que aqui a gente está só na teoria. Mas depois que ele começa, de fato, a analisar essas situações, aí ele vê essa discrepância e fala, caraca, velho. Tudo isso é verificável matematicamente, tá? Nada que... E não tem nada assim segredo. Não tem segredo. Você coloca uma base de dados, bota lá um preço fictício, R$100, multiplica pela odd. Você vai ver cada mercado e quanto aquilo deu de dinheiro. Então, assim, qualquer um pode fazer isso de forma bem tranquila. Agora, Big, nesse modelo, nessa metodologia para validar estratégias, criar estratégias de apostas punting, você faz uma comparação muito legal que eu queria que você trouxesse para a galera aqui, que é com a questão do plano de saúde, né? Como que funciona um plano de saúde, como que um plano de saúde é precificado, e esse modelo ele é muito parecido com o que a gente pratica para essa precificação punter dessa metodologia de trabalho, né? Então você podia trazer essa analogia para a gente e explicar para a galera um pouco sobre isso, para a gente conversar um pouquinho também sobre isso. Essa tua pergunta é excelente, e essa metáfora me surgiu como uma epifania quando eu assisti uma palestra sobre seguro-saúde. Na verdade, eu fazia de forma empírica, e aí uma questão prática e usual há anos, há décadas, que é plano de saúde, né, seguro de saúde, me fizeram enxergar, falar, cara, eu faço isso, tá? O que acontece? Hoje em dia não, o seguro-saúde, ele tem uma variável explícita, que é a variável de precificação, que é a variável idade, né? De 0 a 18 tem um preço, e acho que daí para frente vai de 5 em 5 anos ou de 10 em 10 anos. Só vai ficando mais caro. E só vai ficando mais caro por quê? Porque existe todo um conjunto de variáveis por dentro que consegue calcular o preço, tá? Pô, Big, mas você está me dizendo então que a casa de aposta, que o seguro-saúde, ele não faz uma análise? Não, ele faz uma análise, mas uma análise de massa, porque ele precisa precificar um cenário e não paciente, ou, no caso, ainda, cliente a cliente. Existem clientes, vamos botar aí, Vini, tá quantos anos tu? 60 e quanto? Cara, o corpinho e a lata aqui tá por aí mesmo, mas na verdade, os anos aqui tá chegando a 38 no final do ano. 38 então, vamos lá, digamos que de 30 a 38 seja R$1.000. E digamos que eu tenho aí 38 anos também, eu tenho só um pouquinho a mais. E aí, pô, digamos que você faz exercício, eu sei que tu voltou a fazer exercício.
faz exercício, começou a se alimentar legal, tal, as tuas taxas biológicas estão em dia, ok. Só que eu sou sedentário, como mal, durmo mal, tal. Só que na hora da cobrança do plano de saúde, a precificação da OD, minha, sua, é a mesma. Por quê? O Seguro-Saúde já fez uma precificação no volume de cliente que nessa faixa, R$1.000 tem valor esperado positivo. Então, essas variáveis que eu falei, taxa, alimentação, exercício, taxas biológicas, pode ser gols marcados casa, gols sofridos fora, média de pontos, e ela analisou que dentro desse cenário, tá, cobrar R$1.000 deixa uma margem de lucro, mesmo que um cliente gaste durante 10 anos R$200.000 e o outro gaste 20. Esse que gastou 200, o grupo todo vai pagar, inclusive aquele que gastou só 20, que vai gastar menos do que deveria a média. Digamos que a média fosse, sei lá, 60 mil calculado por 10 anos por cada cliente. Um gastou 200, mas um gastou 20. Esse gastou 20, sobrou 40 para pagar o de 200 e assim por diante. Então, isso ajuda o seguro-saúde a escalar, aumentar o seu número de clientes de forma rápida. Você vai consultar hoje o preço de um plano de saúde, daqui a 10 dias você já está dentro do plano de saúde. Você faz uma entrevista, se você tem doenças pré-existentes, claro, isso aí é a correção do mercado, né? Você tem doença pré-existente e tal, então as carências também são as correções do mercado, mas isso tudo de forma parametrizada, tá? Raio-X, 20 dias, computação, tomografia, 3 meses, mas é para todo mundo, para quem tem problema e para quem não tem. Todo aquele preço e todas essas carências estão parametrizadas dentro de um cenário de idade. Vai aumentando a idade, porque vai aumentando o preço, porque as pessoas vão ficando mais doentes. Isso aí está tudo dentro da conta. A mesma coisa pode ser feito com as apostas esportivas. Eu determino um cenário, dentro daquele cenário eu analiso qual é a minha taxa de acerto e dali eu vejo quanto a casa de aposta está pagando. Se essa conta entre o que a casa de aposta propõe e o que eu acerto estiver positiva, eu tenho mais a ver no cenário. E aí é muito louco, e aí é muito, muito doido, porque vão aparecer distorções entre aspas, de um jogo no mesmo dia, Flamengo e Fluminense, Flamengo e Palmeiras, vamos botar assim, Palmeiras em segundo, Flamengo em quinto ou quarto agora, e um Atlético Goianiense e Vitória. Beck e casa. Cara, mas como assim? Não é como assim. O cenário das 4 equipes, porque, na verdade, o que ele analisa não é o Flamengo e o Palmeiras. Não é o Flamengo ou o Palmeiras, é o Flamengo e Palmeiras junto. A análise é do evento e não dos times. É uma outra diferença que tem da questão da precificação que a maioria das pessoas faz. Elas fazem por equipe. E a equipe não joga sozinho. Eu nunca entendi isso. Depois que eu abri esse leque, eu falei, gente, mas aquele time da casa ele só vai funcionar daquele jeito por causa do visitante. Então, quando você abre um YouTube e um YouTuber vira e fala, os últimos 5 jogos de fulano, 4 foram over e 1 foi under. Então, agora, provavelmente vai ser over. A minha pergunta sempre é, quem foram os últimos 5 equipes que ela trabalhou? Importa? Claro que importa, porque são eventos. É o time da casa contra o time tal. Time da casa contra o time. São times diferentes. Qual é o peso de cada time que foi? Então, assim, tudo isso influencia. Então, a análise é do cenário, é do evento. Então, vão acontecer essas distorções de times do alto da tabela, como Beck Casa, e times lá da rabeira, como Beck Casa também. As forças entre eles são diferentes, mas o evento está dentro do cenário. E aquele evento tem valor esperado positivo por causa da odd. Legal, você quer trazer aí, Steph? Porque se for aqui, Sim. eu não paro de falar, não. Não, fica tranquilo. Uma coisa que é legal também dentro desse assunto, e você já abordou isso um pouco no começo da nossa conversa, Big, que é a questão do volume, né? Essa metodologia de trabalhar com análise de dados, em vez de conhecer profundamente as equipes e tal, ela permite que você tenha um volume muito maior. Você mesmo disse isso, né, no começo da nossa entrevista. Só que tem um outro efeito ligado a isso, que eu acho que é muito importante em relação, principalmente à parte emocional do apostador,
que eu vejo que a maior parte da nossa comunidade ela é muito ansiosa. Então, assim, pensa numa estratégia, pensa na metodologia, aí começa a aplicar, como você falou, num recorde de 10 jogos não dá muito certo, pega ali uma bad run, e já, isso aqui não funciona, né? Quando você trabalha com a metodologia que você está trazendo para a gente, que é mais de análise de dados, como você citou, pegar 8 temporadas e ver naquela liga qual que é a tendência, o que dentro de um contexto, de um cenário, funciona ou não funciona, isso também ajuda, acaba até sendo um seguro emocional, vamos chamar assim, porque você sabe que, tá, beleza, num intervalo de 10 jogos, primeiro que é um intervalo absolutamente relevante quando a gente fala de longo prazo ou de metodologia de apostas esportivas, mas isso também te dá um conforto no sentido, tá, não tá legal agora, mas eu sei que isso funcionou nos últimos 10 anos, vamos dar mais tempo, vamos ter um pouco mais de paciência. Eu queria que você comentasse um pouquinho como isso também te ajuda nessas más fases, que é normal, todo apostador tem, todo trader esportivo também tem, de vez em quando as coisas não darem certo, mas o que importa é sempre ali o longo prazo, né? Um volume maior de apostas. Como que isso também te ajuda na hora de enfrentar essas bad runs, né? Tipo, de entender que faz parte do processo e que daqui a pouquinho as coisas vão voltar ao normal, vamos chamar assim. Qual a ideia que eu sempre tento colocar para me acalmar, vamos dizer assim? É a matemática mesmo, tá? O que acontece? Quando eu criei todo o cenário dos últimos 10 anos, aquele cenário contemplou várias nuances, sejam elas negativas ou positivas, tá? Existe uma coisa, eu tenho uma planilha, inclusive eu passo essa planilha para os meus alunos, que é a questão do confronto linear com o confronto da minha estratégia, tá? Eu vou dar um exemplo real e atual. Under 1,5 Campeonato Brasileiro Série A. Tá mais ou menos menos 30 unidades esse ano. Porém, no backtest, ele foi lucrativo dentro da estratégia nos últimos 8 anos. Aí você fala assim, pô, então a estratégia parou de funcionar. Esse parou de funcionar pega muita gente. Mas você não tem noção como eu recebo essa pergunta, se o método pode parar de funcionar. Eu tenho uma posição um pouco impopular, baseado nos depoimentos das grandes pessoas, dos grandes influencers e das grandes cabeças da aposta esportiva. Eu tenho uma resistência a entender que futebol, que é um esporte tradicional, dentro dos mercados tradicionais, que é o Match Odds, Overiano e BTTS, sim, não. Num backtest, onde você faz um treino e um teste dos últimos 8, 9, 10 anos, que essa estratégia validada vai parar de funcionar. É impossível? Não é impossível. Mas o nível de impacto no esporte, e principalmente, não só no esporte, no preço que a casa vai atuar. Quer ver? Eu vou dar um exemplo que pode acontecer, que eu acredito que não vai acontecer nessa magnitude. Mas se acontecesse, como aconteceu em Portugal, no Brasil, a partir de 1º de janeiro, sim, algumas estratégias podem parar de funcionar. Porque eles poderiam abaixar em 20%, 30% a odd. Aí, gente, lembra que eu falei? Que é campo, preço e taxa de acerto? Se o preço cai 30%, não tem mágica. Que vai aquela relação de a média da odd oferecida pela casa pela minha taxa de acerto, a minha taxa de acerto está ligada ao campo bola. A minha taxa de acerto está ligada ao que os times fazem em campo. Porém, ela sozinha não funciona. Eu preciso do preço. Se esse preço cai 30%, aí sim, esse 15 tickets de EV positivo, 20 cai para 2, ou então fica até negativo. Parou de funcionar. É impossível? Não é. Mas eu acho improvável. Então, a ideia de que vai parar de funcionar... Primeiro, parar é uma coisa seguinte. Você trabalhou 10 anos. Aí agora, um recorte de 2 meses está negativo. Eu considero o seguinte, se eu trabalhei 10 anos e ficou positivo, eu só vou achar que eu devo fazer uma reflexão sobre essa estratégia daqui a 10 anos, daqui a 10 anos e o dinheiro ficou negativo. Os últimos 20 anos, 10 ficaram positivos, 10 ficaram negativos. Agora eu vou analisar. Assim, eu estou sendo exagerado, mas é mais ou menos dentro desse perfil. E aí, com essa planilha de linear versus consolidado, a gente consegue enxergar que o cenário atual, ele é inédito, tá? O cenário atual de under 1,5 do Campeonato Brasileiro é inédito. Abril de 2024 foi o pior ano. Não é pior, né? Quem estava no over gostou. Foi o ano que deu a
uma quantidade de over acima da média histórica linear. Esquece estratégia, não tem nada a ver com estratégia. Campo e bola. A cada 10 jogos, a cada 100 jogos, historicamente dava quantos over e quantos under? Tá, sei lá, 60, 40. E agora? Agora tá dando 70 pro over e 30 pro under. Muito diferente, caiu em 17% essa relação. Tá? Caiu em 17% essa relação. Então não tem estratégia que resolva esse problema. Se o campo não está resolvendo, não tem estratégia que resolva. A estratégia ela vai minimizar o impacto. Linearmente, está menos 65 unidades. A minha estratégia está menos 31. Eu acho que a minha estratégia ajudou um pouco, né? Ela tirou um pouco do prejuízo que poderia ter. Big, mas e aí? Você vai parar com a estratégia? Não, não posso parar com a estratégia. Por quê? Porque futebol, aposta esportiva, é um processo estocástico, tá? Ou seja, ele permeia durante a média. Se você for pegar lá os resultados financeiros ou taxas de acerto, eles têm esse movimento, ó. Ela sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Isso é no Brasil, na Alemanha, em qualquer liga. É em qualquer liga, claro, com uma amplitude às vezes diferente. Às vezes esse sobe e desce é muito rápido, às vezes esse sobe é muito sobe, aí um desce, mas sempre com esse movimento estocástico. E nós estamos realmente num fundo, tá? Aí alguns alunos, algumas pessoas falam assim, Big, então não seria o momento de a gente parar de apostar no under 2,5 do Brasil, o under 1,5 do Brasil, e esperar voltar? Eu falo, cara, se você tiver a sensibilidade de saber que voltou, você me avisa. Porque ninguém pode dizer para você que o dólar está na pior, amanhã o dólar vai virar. Amanhã o Bitcoin vai subir. Não existe essa certeza. A gente pode ter potencial. Eu estou no momento que está muito próximo dessa... Está potencialmente estabelecido que em algum momento vai subir. Quando? Não sei. Então sai. Não. Porque se eu sair, eu vou deixar de pegar o melhor fundo das apostas. Então eu tenho que esperar chegar no fundo e subir junto com ela. Eu tenho que estar competente e presente. Competente é eu ter uma estratégia. Presente é estar apostando em todos os jogos. Que em algum momento isso vai subir e eu vou recuperar todo o meu prejuízo. E vou passá-lo. Por quê? Justamente é o que me acontece. Eu subo, ganho. Desço, perco. Mas esse perder, na verdade, nem sempre é perder. Porque quando ele vai no fundo, ele pode estar acima de zero. Então, tinha 30% de positivo, no outro mês eu tive 15% positivo. A diferença do 30 para o 15 é 30 negativo, mas o 15 foi positivo e fico nessa brincadeira. Hoje, realmente, está 31 negativo e eu tenho que pegar esse positivo, porém, nos últimos 10 anos está mais de 200 unidades positivas. É o que importa. Eu estou presente e competente dentro dessa estratégia. Cara, muito legal o que você trouxe, e acho até voltando para aquela analogia do seguro que você trouxe, um pouco para trás, é meio que como se a gente olhasse para as seguradoras na época da pandemia, né? Esse mês de abril. Tipo, por exemplo, Perfeito. Ali explode de gente precisando de saúde num período específico, mas assim, quando você olha para um horizonte maior de 1 ano, 2 anos, 3 anos, a tendência é que a gente tenha uma regressão à média, né? Ou seja, volte uma normalidade, que é o que você está trazendo agora, né? Provavelmente o Brasileirão vai retornar para a sua média, e em algum momento vai ter também um mês ali que vai ser mais under do que o normal. Isso não vai ser um novo padrão. Mas, eu sei que você está querendo aí complementar alguma coisa, mas só para já aproveitar uma nova pergunta, também vão existir casos em que, na verdade, a gente houve uma mudança de comportamento. Vou dar um exemplo bem esculachado aqui. Quem faz a Liga da Arábia Saudita, eu não tenho os números e posso estar falando até uma besteira aqui, mas só imagino que ela se tornou muito mais over depois que veio esse monte de dinheiro, e Neymar, e Cristiano Ronaldo e tal. Então, assim, ali provavelmente a gente teve uma mudança de padrão da Liga, e isso vai se refletir também nos números, e ali já não é uma coisa específica do mês, provavelmente vai ser algo mais constante, ou pelo menos até onde durar o dinheiro lá dos investimentos das grandes estrelas. Qual que é a sua regra para no sentido de, cara, agora realmente mudou o padrão, eu preciso revisar a estratégia? Você já citou um exemplo aqui que é uma mudança brusca da odd média, né, daquele cenário, que aí talvez o EV mais tenha ido embora nesse cenário. Mas pensando mais assim em questão de tempo, você dá mais uma temporada, 2 temporadas, como é que você usa isso para poder rebalancear a estratégia ou até falar, cara, isso aqui não está mais funcionando, vou tirar do meu leque? Voltando só na parte do seguro-saúde pandemia, eu tenho convicção que a gestão de banca do seguro-saúde salvou ela. Sabia? Porque se não tivesse gestão de risco, né? A gente fala de banca, mas é uma gestão de risco.
que também a gente pode usar isso nas apostas esportivas. A gestão de risco do seguro-saúde salvou ela, tá? Porque se ela não tivesse gestão, ela não tivesse uma previsibilidade, mesmo que muito abstrata, porque ninguém consegue calcular exatamente uma pandemia, mas ela salvou ela. E salva a gente também, tá? A minha estratégia, ela se mantém viva, porque a minha banca se mantém saudável, porque eu tenho gestão de risco dentro da ideia de variâncias positivas e negativas. Vamos lá. Eu tenho uma ideia, e eu pensei numa frase recentemente, tá? Se você tem uma estratégia validada e neste momento está passando por uma bad run, a casa também está. E a casa, ela é um aliado do apostador com uma estratégia validada, porque a casa, ela tem a caneta da odd. Então, a casa, ela precisa, ela vai corrigir o preço. Só que a casa, ela precisa, porque se você tem uma estratégia validada, você está acompanhando a média histórica do que acontece no campo e bola. Eu, por exemplo, reajo à reação. É estranho isso. Eu reajo à reação. A casa de aposta, ela reage ao campo. E eu reajo à casa de aposta. Porque a casa de aposta, ela é infinitamente mais potente em precificar o evento do que eu. Então, eu reajo à reação da casa de aposta. Então, a casa de aposta é uma amiga minha. Ela, se eu estou perdendo, eu tenho convicção que a casa de aposta também está. E se a casa de aposta, que tem um poder danado, está perdendo, quando ela voltar a ganhar, eu ganho junto. Tá? E é o que vai acontecer. Porém, quando é que a casa de aposta começa a corrigir? Essa correção dela é lenta, porque ela acredita que essa mudança drástica de comportamento é um fato raro. Precisa de muitos eventos, como aconteceu na Arábia. Eu também não tenho os dados da Arábia, eu não opero lá e eu não tenho o histórico. Então, eu não sei essa mudança. É um pensamento que a gente tem que, vamos dizer assim, leviano, porque a gente não tem, mas a gente acredita, baseado na nossa experiência, que realmente a média pode ter aumentado. Agora, eu tenho um fato parecido. China, até a falência das principais empresas e, consequentemente, dos principais times, ela tinha um comportamento. De lá para cá, times enormes, vamos dizer assim, o Flamengo, o Palmeiras, o Cruzeiro, o São Paulo, de lá, viraram times que até caíram para a Série B, C, foram dissolvidos. Por quê? Porque acabou o dinheiro. Então, assim, eu não aconselho ninguém a operar na China, hoje em dia, que não seja ao vivo, tá? Porque, cara, pré-live, todo o banco de dados que você tem, você pode rasgar e jogar fora, que eles não se conversam, entendeu? Então, falando sobre o que você falou aí sobre tempo, eu vou esperar o tempo da casa de aposta, tá? Eu tenho o controle de odd média anual. Então, essa odd média, o que acontece? Ao invés de ela ter que abaixar, essa odd média ela vai ter que aumentar e muito. Olha o termômetro aí. Porque assim, a casa de aposta vai ter que mudar de lado. Ela vai ter que mudar de lado. Se o campo mudou de lado, a odd vai ter que mudar de lado. Não de mudar completamente, mas ela vai começar a flutuar. Ela vai sair da média, entendeu? Então, ao invés de abaixar, essa odd vai aumentar. Por quê? Porque a casa de aposta quer que a galera aposte no lugar ao contrário. Então, esse pode ser um termômetro. Mas a casa de aposta, isso leva tempo. Isso leva tempo. E eu nunca consegui ver o tempo de uma mudança efetiva dentro dos campeonatos regulares, tá? Talvez se eu estivesse apostando na Arábia há 4, 5 anos, eu poderia sentir hoje, tá? A China, eu tenho convicção pelos dados que mudou muito. Agora, nenhum campeonato regular desses 30 famosos que a gente tem, a casa ainda não tive tempo de ver essa mudança do ponto A ao ponto B completo. Sim, tem 6, 7 meses, volta. 3, 4 meses, sobe. 5, 6, e assim por diante, entendeu? Então, assim, uma temporada, no mínimo, é certo deixar. Tomando prejuízo não tem importância. Sabe por que eu não tenho problema em deixar tomando prejuízo? Porque eu também não tenho problema em deixar quando dá lucro desacerbado. Porque eu consigo perceber também, e ninguém fala isso, né? Sim. Ué, a média aqui é fazer 5 stakes por ano nesse mercado aqui. Fez 15. Ah, tá bom. Não tá bom, cara. Variância, ela não tem juízo de valor. Variância é variância, seja para cima ou para baixo. Então, ninguém me pergunta se tem que parar o método quando o método está muito positivo. Só que as pessoas usam o mesmo argumento para perguntar se tem que terminar o método porque ele está muito negativo. Não, mas na verdade tem uma variância. Por que quando estava positivo ninguém me pediu para parar o método?
Entendeu? É porque a gente tem um viés, a gente tem resistência à perda, normal. Então, gente, analise isso. Se teu método está dando muito dinheiro a mais na média, você pensa em parar ele? Ah, não. Então, por que ao contrário você pensa? Ok? Antes de passar para você, Vini, só para fazer um comentário final desse assunto da desistir do método, coisa do tipo, voltando para nossa analogia de seguro, às vezes o cara tem um bom método e assusta, por exemplo, nesse abril de 24 que o Big falou, que foi o mês mais over da história e tal. Puxando um pouco para a analogia, é como se você tivesse uma empresa de seguro que está te dando dinheiro há 10 anos e por conta da pandemia ali, 2 meses que a coisa explodiu, você decidir fechar o seu negócio e não quero mais trabalhar com algo que me dá dinheiro. Eu vejo que é uma coisa muito parecida. Você tem um mês ruim, você fala, eu vou desistir da estratégia. É isso que eu queria trazer aqui. Acho que o Vic já abordou muito bem. Exatamente. E assim, tirando esse abril, que não teve nenhum comparativo anual, todas, eu não estou falando uma ou outra ou 90%, 100% das quedas e das elevações das estratégias são compatíveis com o passado. Em maior ou menor proporção, a maior queda foi menos 9, essa foi menos 8,5, aí se repetiu uma menos 7,5 lá na frente, aí se repetiu uma menos 11. Não, essa que teve agora é abril, essa foi... Mas ela é uma evidência de existência, que assim, é a primeira vez, mas ela começa a ser histórico para os próximos anos. Daqui em 2027, não, já teve lá em abril de 2024, teve lá, entendeu? Então, assim, cara, eu sempre uso essa frase, o hedge está precificado. Às vezes mais ou menos, mas o hedge está precificado. Então, os números acalmam a gente. Eu sempre passo para meus alunos, gente, os números acalmam a gente. E eu recebo muito feedback da galera, tanto no Telegram ou nos comentários da Hotmart, falando, cara, pô, Big, esse mês aqui, essa metodologia tá negativa, mas, cara, eu olhei lá, pô, em 2017 aconteceu a mesma coisa, pô, em 2019 aconteceu algo muito parecido, e se a pessoa tivesse desistido em 2019, ela deixaria de ter ganho, sei lá, 50, 60, 70 unidades na frente, porque ela olhou, caiu e correu. Eu falei, cara, é isso. Então, quando você, assim como parecido com os investimentos em bolsa, tal, sei lá, em outros tipos de investimento, diversifiquem o volume e as modalidades que vocês trabalham nas apostas esportivas. Claro, não é fazer um chute ao gol do Cole Palmer, fazer escanteio, fazer cartão amarelo. Não. Assim, eu trabalho com over e under. Pô, mas por que trabalhar com over e under só na América do Sul? Você não consegue exportar isso para os times da Europa? Sim. Pô, agora você não consegue exportar para aqueles times de segunda prateleira da Europa? Por quê? Se você está trabalhando no EV positivo e futebol é um processo estocástico, vai acontecer essas nuances. Porém, ela sempre vai tender a ser positiva porque você montou uma estratégia com EV positivo. Então, quando você tem eventos negativos, outros positivos vão cobrir. É simples. Se você tiver uma estratégia, quando ela estiver negativa, quem vai te socorrer? Nenhuma. A ideia é a mesma. Então, quanto maior você conseguir ter estratégias, elas todas estão validadas com EV positivo, a tendência é que você consiga manter a sua banca positiva mais vezes durante o ano. Acaba que uma liga vai dando mais volume para passar por essas fases ruins e boas, né? Tanto uma da outra e equilibrar os dois fatores. De tudo que vocês conversaram aí, cara, é legal a gente citar algumas coisas, como, por exemplo, o retorno à média, que você comentou, né? Como é legal quando você olha para os dados históricos, velho, e aí o Stefano perguntou você sobre a questão da tranquilidade, você trouxe o exemplo do seu aluno lá em 2017 aconteceu a mesma coisa. Essa questão de você olhar para dados históricos com volume para trás, ela é muito legal, velho, porque ela te dá uma tranquilidade muito grande do que você está fazendo. E outra coisa, e quando você olha para esses dados históricos e ainda vê como é a reação da casa de aposta nesses dados históricos, aí que você fica mais tranquilo ainda. Porque quando você olha para uma situação dessa, vamos supor que você validou uma estratégia que você viu que, velho, e a gente vê, né, Big? Cara, todos os anos para trás deu dinheiro. Todos. Exatamente esse ano que eu comecei a apostar, ela tá para trás. Eu fiz alguma coisa errada? Não. Mas você tem
uma certeza entre aspas. Cara, o que aconteceu, e aí não é só pro lado negativo, não, é pro positivo também. O cara tem que entender isso, que é o que o Big falou ali. Se foi uma coisa muito fora da média para cima ou para baixo, cara, provavelmente, isso não é uma certeza, mas provavelmente na temporada seguinte a casa vai corrigir isso. Então, talvez na seguinte não, mas na próxima. Uma coisa você tem certeza, e aí é o que eu tô falando, quando você olha para os dados históricos, você começa a ver que a casa sempre vai reagir. E se ela vai reagir, se você continuar, você vai reagir junto. Então, isso é o legal de apostar junto com a casa de aposta, né, Big? A gente, na verdade, a gente está utilizando a precificação da casa de aposta, que é o que a galera faz diferente, eles fazem sua precificação, e a nossa estratégia, ela vai funcionar com o que você falou, com a reação da casa de aposta. A gente vai simplesmente reagir ao que a casa faz. Então, e essa reação, às vezes, ela, como você falou, de um ano para o outro, às vezes ela vem à vista, de um ano para o outro, e às vezes ela vem parcelada. Por exemplo, você ganhou 40%, a média daquele mercado é 20% ao ano. Aí você ganhou 40%. Aí no outro ano você ganha. Só que em vez de ser 20, você ganha 15. Já tirou 5 ali. Aí no outro você ganha só 5, já tirou. Vai corrigindo. Sim. Não é que você deixa de ganhar, você ganha menos do que a média histórica e daqui a pouco você volta a ganhar de novo e assim sucessivamente. Às vezes você pode também descer. Às vezes demora 2, 3, 4 anos para corrigir. Às vezes corrige no ano só. Sabe aonde corrigiu no ano só? Geralmente, não em todas as ligas, nem em todos os mercados, mas na maioria, pandemia. Quem ganhou, mercado que deu muito dinheiro na pandemia, 21 e 22 tomou uma porradinha. Nem sempre foi negativo, mas ganhou menos que a média. E o inverso também se confirma. Quem apanhou muito em 20, em 21, 22, recuperou. Claro, de forma linear, ele é mais difuso. Dentro de uma estratégia, isso é muito mais claro. Quando você tem uma estratégia, você está dentro de um padrão, tanto de preço quanto de campo e bola. Então, esses números ficou muito mais flagrantes, tá? Mas até de forma linear você consegue ver o 20 e o 21 na pandemia foram agressivos. A amplitude foi muito... Cara, quem apanhou muito, quem ganhou muito, e aí depois foi se equilibrando e agora está dentro de uma normalidade, tá? E, Big, outra coisa que dá para a gente analisar também, para a gente ficar mais tranquilo nessa sequência toda, e você pode comentar um pouquinho, é a questão que na validação a gente trata também, né? Que é o draw e o draw up daquela estratégia. Então, normalmente, você já vai dentro, inclusive da sua gestão de risco que você vai calcular, e a gente pode começar a falar um pouquinho disso também, da gestão de risco e gestão de banca da estratégia, que você vai calcular o seu draw e o seu draw up da estratégia para justamente estar tranquilo com essas reações que tiver fora do padrão. Né? Cara, por isso, esse é um dos motivos também da minha criação por liga, tá? Cara, as ligas elas são muito particulares em todos os aspectos, tanto financeiros, taxa de acerto e drawdown e draw-up. Trazendo aqui para a realidade, para quem não está familiarizado, drawdown seria a sequência máxima de heads, ou de derrotas, ou de perda de apostas naquela estratégia. E draw-up seria o inverso. Seria a sequência de vitórias, sequência de greens, tá? Então, a gente consegue calcular a sequência máxima de greens e de heads naquela estratégia. E isso dá uma tranquilidade absurda para quem está trabalhando, tá? Primeiro que, falando de punter e de trader, né? Eu não vejo nenhum tipo de rivalidade, porque eu já trabalhei nos dois. Mas trabalhar ao vivo causa um pouco de inquietude quando você está perdendo, né? E no punter, como você faz a aposta ou no dia anterior, ou 5, 6 horas antes do evento começar, você já não tem mais inferência ali sobre a aposta colocada. Você vai ter que esperar, né? Cash out a gente já sabe que é prejudicial para quem faz punter, né? Porque existe uma margem de lucro da casa de aposta mais agressiva, então quem faz punter deixa até o final, né? Não faz cash out. Então,
Mas quando a gente vai fazer aquela conta, né, no final do dia, ou no dia seguinte de manhã, poxa, eu tô com 3 heads seguidos no Campeonato Brasileiro under 2,5. E aí? Aí você vai olhar lá a sua estratégia, o recorde são 9, são 8 heads seguidos. Então você fica tranquilo, fica, cara, até eu estourar esse limite, e esse limite nos permite, esse limite ele é calculado dentro da gestão de risco. Ontem eu recebi no meu privado do Instagram um seguidor que colocou alguns índices de desempenhos da estratégia dele de under. Under cantos. Eu nem trabalho com cantos, tá? E aí eu falei, ele falou assim, pô, cara, eu tô há 1 ano, posso aumentar a minha stake? Eu coloco 1% da banca. Posso aumentar para 2%? Eu falo, cara, eu poderia falar o que tu quer escutar. E eu sei que você quer escutar que você tem que aumentar a sua banca, você tem que aumentar a sua stake. Cara, mas só o perfil da sua estratégia que vai definir qual é o tamanho da sua stake. Ou o quanto de dinheiro você pode recalcular a banca. Então, a separação por liga é mais uma coisa que ajuda. Porque cada liga tem um comportamento, cada estratégia tem um comportamento, tem uma variância. A variância é que determina qual é o tamanho da stake, no caso, o percentual ou a unidade que você vai usar naquela estratégia. E o drawdown ajuda muito nisso, tá? O drawdown é calculado nisso, quer dizer, a stake é calculado pelo drawdown. Não adianta você ter um drawdown máximo, geralmente acontece no under 1,5, de 14 heads seguidos, e tu tem aí você cismar da tua cabeça que você vai botar 3, 4% da banca em cada. Se você bota 3% com 15, se você pega uma sequência máxima repetindo, você já perdeu metade da banca. Então, na verdade, o drawdown vai te ajudar a calcular também a quantidade de stakes e o percentual que você vai colocar na banca. Isso te deixa muito tranquilo, muito confortável dentro da estratégia. Não, se não tivesse no boteco isso, não tinha acontecido boteco, eu falar com o microfone mutado, né? Então, não tem como. Para ficar registrado que realmente o boteco aconteceu, né? Mas, cara, você falou uma coisa que eu acho que acontece, e, velho, eu vou até fazer um paralelo, tá? Eu acho que tem uma frase que eu não sei se quem escreveu e tal, que é o conhecimento traz antipatia. Não sei se vocês já ouviram essa frase. E ela é pura certeza, cara. O sentimento ou o conhecimento às vezes nos deixa chato, nos deixa antipático, principalmente para quem não tem aquele conhecimento do qual se adquiriu e está ouvindo sobre uma explicação daquele mesmo assunto, né? Vamos dizer assim. E essa questão da gestão de banca nas apostas esportivas, eu acho que ela alinha muito a essa frase, sabe? A gente sempre ouve, né, a questão das apostas esportivas, essa questão da gestão de banca genérica, que a gente sempre ouviu, se for com muito risco ali, usa 0,5%, 1% e tal. E quando o cara adquire esse conhecimento, cara, de poder calcular o risco da estratégia dele e saber o quanto realmente ele pode pôr, aí o cara mudou de patamar. Eu acho que é uma questão muito legal. Cara, eu acho que essa mensagem que você recebeu no Instagram, eu acho que eu recebi do mesmo cara, você acredita? Perguntando da gestão, de aumentar e tal. Agora é você que tá falando mutado, tá? Não sou eu, não. Porque, assim, é uma inquietude comum, é uma dor dos apostadores, por quê? Ou o cara vai para um lado, ou ele vai pelo outro. Ou ele aumenta o volume de apostas para aumentar o dinheiro, porque, de novo, é o dinheiro que nos move aqui nesse mercado, ou ele aumenta a gestão. Então, de repente, ele não está conseguindo abrir novas ligas, tal, ou ele está, de repente, validou só naquelas ligas, e a solução dele é aumentar. E ele fica inquieto. Porém, por que ele não aumenta automaticamente? Por causa do receio de estar trocando o pé pelas mãos, entendeu? Mas eu não consigo, e assim, quando eu estou convicto sobre um conceito, e é um conceito que eu estudei, reestudei, você não vai conseguir, não é que eu mude de ideia, mas você não vai conseguir que eu fale o que você queira ouvir, justamente porque você quer ouvir, né? Eu recebo, assim, às vezes,
Pô, Big, sei lá, qual é o número que, assim, eu também queria muito isso. Isso é confortável, né? Você ter parâmetros definidos sobre qualquer ação na qual aquilo ali esteja certo. Então, assim, Big, qual é o melhor coeficiente de variação? Qual é o número? Qual é o melhor número de média de gols casa? Não existe essa questão, porque nós estamos trabalhando com algo super subjetivo e com características diferentes. A melhor estratégia para o over 1,5 na Bundesliga 1, ela vai adquirir algumas variáveis que na brasileiro não vão ser as mesmas. E mesmo que sejam as mesmas, o parâmetro mínimo e máximo, o intervalo, vai ser diferente. Porque são times diferentes, com características diferentes, com pressões diferentes, com várias subjetividades que a gente não consegue controlar. Então, sim, para quem faz aposta esportiva com dados, é chato. Não tem entretenimento. É um negócio maçante. Cara, mas é algo que me deixa muito mais confortável, porque eu tenho convicção que eu vou replicar aquele cenário dezenas e dezenas e dezenas de vezes. No ao vivo, eu sou incapaz, eu acredito também que todos sejam, mas eu sou incapaz de uma forma grosseira de repetir visualmente muitas vezes a coisa igual. Talvez porque eu não tenha treino, talvez porque eu pessoalmente não acredito, não uso o futebol como um dos meus maiores entretenimentos. Então, assim, eu vejo futebol, jogo do Flamengo. Às vezes vejo uma Libertadores, uma Champions League, um jogo aqui, outro ali. Copa do Mundo eu gosto de ver tudo, mas assim, futebol não é meu top 5 entretenimento. Então, talvez por isso, eu tenho uma dispersão maior e não consiga aplicar uma metodologia visual, mesmo que eu precise de números, né, por causa da odd, por causa da probabilidade do ao vivo, mas eu não consigo replicar. E no Panther, eu tenho convicção que eu vou replicar de forma sistemática aquele cenário. E aí, vamos deixar aberto aqui para quem é trader, eu acredito que haja muito mais erros pela especificidade, pela característica do trader do que do Panther na aplicação. Porque o Panther ele meio que te protege de você errar no dia a dia. Claro, você pode fazer uma estratégia errada e vir errando sempre igual, mas você vai errar sempre igual. Não vai ter assim, eu errei aqui, acertei ali. Não. Dentro da estratégia, ou você vai acertar a estratégia, fazer daquele jeito sempre, e ela vai acertar ou errar, mas não a estratégia, o jogo específico, ou tu vai estar fazendo uma estratégia errada sempre. Porque se você seguir o método matemático, não tem como você fazer diferente, né? Você apertou um botão no Excel, ele calculou e vai falar, isso aqui, esse número. Se aquela estratégia está bem feita, ela vai ser executada de forma bem feita, o resultado é só o resultado. E se ela estiver mal feita, ela vai executar mal feito e o resultado vai continuar sendo só um resultado. Agora, no trader, é difícil você copiar, você modelar exatamente todas as entradas que você fez num back casa no Manchester City, você vai fazer igualzinho, porque é uma coisa muito complexa. O ao vivo é bem complexo. E talvez nem precise exatamente ser igual para ser lucrativo. Longe de mim, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu acho que tipo assim, por exemplo, o Netuno esses dias falou, cara, errei numa entrada. Ele fez uma entrada que depois ele falou, cara, historicamente eu não faria isso. Eu errei. O Panther não tem como errar essa entrada. Ele não tem como errar a entrada, porque ele pode ter errado a estratégia pode ser ruim. A não ser que ele erre na disciplina. Ou ele coloque mais dinheiro, mas aí, tipo, ou ele perde, em vez de clicar no over, ele clicar no under. Já aconteceu comigo várias vezes. Ih, cara, fazer uma aposta aqui, você dorme um sábado tarde, tipo 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, com um pouco de refrigerante na cabeça, e acorda no domingo precisando fazer as apostas. Aí você pode clicar num over ao invés de um under. Esse tipo de erros, ok. Agora, um erro de conceito, como, entrei errado, eu acho que o Panther ele se protege um pouco nisso. E graças a Deus, porque eu sou horrível nessas tomadas de decisões rápidas. Velho, nem era o assunto, mas eu acho que é legal a gente falar sobre isso, essa diferença do punting do trader, porque eu hoje, tendo estudado os dois lados, eu achava o contrário, tá? Eu achava o contrário antes de estudar punch a fundo.
eu achava o punch muito mais difícil que o trading. Mas hoje em dia eu tenho uma visão ao contrário. Eu acho o trading muito mais difícil que o punch por essa questão, Big, do fator emocional. Ah, mas o punch não tem fator emocional? É claro que tem. Mas o seu controle do fator emocional no punching, ele te dá tempo de pensar sobre a cagada que você vai fazer, vamos dizer assim. Você vai fazer cagada, mas você tem mais tempo de pensar e reagir sobre aquela cagada que você fez. O trading é decisões de milissegundos que a gente toma o tempo inteiro, cara. Então, a probabilidade de você errar no fator emocional no trading, ela é muito maior. E por que eu falo que hoje em dia eu acho mais difícil? Porque, para mim, o que é mais difícil das apostas esportivas é o controle de fator emocional. Para mim, é a parte mais difícil de toda. O que a gente está falando aqui de técnica de punching, de metodologia, ou que seja de estratégia de trade, de metodologia para você trabalhar, cara, se você estudar, você vai aprender. Basta só de um esforço seu de estudo. Se você adquirir um conhecimento do Big, se você ir lá na Learning Bet, nos cursos do clube, você vai adquirir conhecimento, velho. A parte técnica você vai aprender e não tem como você fugir disso. Se você se dedicar, você vai aprender. Agora, o fator emocional, meu amigo, não tem ninguém que te ensine. É só você com você mesmo. E aí o trading, essa questão do ao vivo ali, cara, é por isso que hoje eu acho ele mais difícil, vamos dizer assim, entendeu? Por conta desse fator emocional. Cara, vamos começar a entrar aqui já para a gente começar a fechar esse assunto. Já estamos com 1 hora de bate-papo. Eu acho que deu para a gente trazer bem aqui uma ideia sua de metodologia de trabalho e essa diferença de precificação nos dois métodos. Mas tem uma coisa que eu queria comentar antes, Big. E a gente já até introduz também como que você pode passar esse conhecimento para quem quiser aprofundar mais, entender mais, como validar estratégias nessa metodologia que você ensina passo a passo como que você faz no seu curso. Então, você podia comentar um pouquinho sobre o material lá do seu curso para a galera, mas já para deixar um parêntese antes, né? Que é uma ilusão que a galera tem, às vezes até do trading também, que tem uma diferença, que é o trade você precisa estar ao vivo ali sempre, então tem esse tempo que você precisa estar disponível, mas o punching também é muito trabalhoso, não tem negócio que você vai sentar no sofá, olhar para o jogo e achar que você vai ganhar dinheiro apostando, não. Se o cara for olhar, por exemplo, o material do seu conteúdo ali, e ali não é só o seu, né? Várias outras metodologias, isso é a mesma coisa. Cara, depois que você valida a estratégia, beleza. É só você ir lá, selecionar os jogos do dia e tá tudo feito. Mas até você chegar em cada validação, cara, é um puta trabalho. E aí o cara olha e fala assim, porra, mas dá esse trabalho todo para fazer isso? Dá, cara. Isso aqui é trabalho. Isso aqui não é entretenimento como é vendido as apostas. Então comenta um pouquinho sobre isso, sobre que realmente dá trabalho, não é fácil, mas se você fizer, você vai ter um trabalho legal no final. E fala um pouquinho também sobre o seu conteúdo lá, velho. Como que a galera pode te achar, pode adquirir para trazer e aprender essa metodologia ali junto com você. Eu tenho uma frase que ela é real, né? Assim, eu sou um preguiçoso convicto. Porém, essa minha preguiça me faz eu me esforçar tanto para que eu possa usufruir do meu tempo ocioso lá na frente. E aí, somada a ideia que eu sou ruim em decisões rápidas e ser um preguiçoso convicto, eu imaginei que eu poderia achar um caminho no qual eu pudesse trabalhar menos ou que não ficasse preso eternamente. Porque, assim, se o cara não é nada, é só questão de perfil, tá, gente? O trader, hoje, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, se não for um bot, se ele quiser pegar ao vivo, se ele quiser participar, ele vai ter que estar presente na hora dos jogos. Não tem outra saída. O trader raiz é isso. Ele tem que estar vendo o jogo, seja leitura de campo ou leitura de um scanner, o que seja. E aí não tem um vislumbre no futuro de que isso vai mudar. Não vai mudar. E aí, quando eu me toquei nisso, eu falei assim, cara, não, eu não quero isso para daqui meus 10, 15, 20 anos. Eu quero criar alguma coisa que eu possa ter um controle maior da minha gestão de tempo,
gestão geográfica, alguns tipos de liberdade, né? E aí eu caí para o Panther. Porém, aquela ideia de que você vai apostar e vai dormir no sofá, eu estou à procura. Mas eu estou muito longe disso. Por quê? Você precisa criar uma metodologia, eu criei. Agora você precisa criar as estratégias em cima dessa metodologia. Depois que você cria lá o seu Back Casa Brasil, é tranquilo. Só que você vai começar a ganhar dinheiro e você fala assim, pô, cara, se eu fizer um Back Casa Chile, e aí você vai estudar, e você vai... Depois... Então, cada estratégia que você vai fazer, você vai ter um certo tempo de trabalho, tá? E detalhe, até que isso fique automático na sua cabeça, realmente é um exercício diário. E aí você vai evoluindo também, né, na percepção, nas inserções de variáveis. Porque, assim, eu tenho um curso de analista de dados com foco em aposta esportiva. Já está batendo 120 aulas, tá? É muito conteúdo. E eu digo assim, eu vou passar pelas 120 aulas e vou entender. Você vai entender muita coisa, mas é um conteúdo que você vai ter que revisar de tempo em tempo, tanto nas aulas passivas, quanto pessoalmente comigo, tá? Assim, é um trabalho difícil, mas é um trabalho, vamos dizer assim, libertador. Porque você realmente consegue criar alguma coisa que vai te dar autonomia, tá? Você não só vai consumir o conteúdo que eu estou te passando, você vai evoluir em cima do meu conteúdo. Hoje eu sou uma soma do que eu aprendi. E você vai ser a soma do que você aprendeu e do que você vai gerar. Então, tudo que eu faço hoje, boa parte eu aprendi com alguém, mas alguma coisa eu gerei por conta própria. Então, é isso que eu quero que um analista faça. Toda a minha aula que eu passo é um acendimento de uma fagulha para que você pense de forma autônoma, tá? Gente, aqui, ó, eu consegui enxergar isso aqui. E aí você tem que fazer uma associação com outras coisas que você pode fazer, tá? O meu arroba dentro do Instagram é a hora do gol. É igual tá escrito aqui. A hora do gol é o meu arroba no Instagram. E lá na minha bio tem uma sala de estudos, onde a gente bate bastante papo, totalmente gratuita. Tá? Eu tenho uma sala de estudos onde eu trago temas, tá? Temas técnicos, temas atuais, temas específicos. Tá? Tem uma galera que está estudando comigo lá. Tá? Porém, quem quer se aprofundar de forma um pouco mais, não é profissional, mas com conteúdo um pouco mais pesado e completo, porque assim, boa parte, não vou dizer tudo, mas boa parte do que está no meu conteúdo, ele tem coisas gratuitas na internet. Contudo, cara, é totalmente espalhado e sem uma ordem cronológica, sem um caminho a ser estudado. Né? E esse meu curso, ele, além de trazer uns 4 ou 5 conteúdos inéditos que eu nunca vi ninguém nas apostas esportivas, pelo menos publicamente, fazer esse conteúdo, esse conteúdo programático ele é totalmente estruturado para que você possa entender de fato como criar uma metodologia. Eu ensino você a criar um método. E o método, eu entendo, pode ser só a nomenclatura minha, mas o método eu entendo como uma só. É a forma que você vai criar estratégias. Então, eu te ensino esse método e eu ensino uma estratégia, tá? No meu curso. Mas quando você aprende como criar dentro do modelo matemático uma estratégia, você pode criar centenas, porque o método te produz isso. É uma receitinha de bolo, é óbvio, mas é uma receita de bolo com as suas nuances, mas ali está todo o contexto que você precisa entender. Então, são mais de 100 aulas. É uma plataforma que está dentro da Hotmart, ou seja, é uma plataforma autônoma que você acessa virtualmente. Tem suporte pelo Telegram, tá? Quem quiser. E assim, é uma comunidade, cara. É uma galera que está comigo já há algum tempo, estudando, desenvolvendo, tá? Tem uma galera lá que já está bem avançada e os resultados, pô, ainda bem que estão bem satisfatórios. E não só financeiros, mas com ideias que vêm de lá para cá. Pô, Big, pensei nisso. Cara, esse é meu maior, é um dos meus maiores resultados positivos. Quando alguém fala assim, Big, já pensou por esse lado aqui? Pô, eu tava pensando. Cara, um analista tem que pensar. Eu sei que a galera quer muito assim, me traga um negócio, eu vou sentar aqui e depois vou só apertar o botão e a casa de aposta vai ser meu caixa eletrônico. Cara, gente, não é assim. Não é assim.
Mas não é assim, não é comigo, não, é com ninguém. Se você realmente está pensando que essa facilidade, cara, não é. É tão difícil quanto qualquer outra profissão. Não queira ganhar igual um médico e estudar 10% do que um médico vai ganhar. Pô, mas dá para ganhar igual um médico? Dá para ganhar muito mais do que um médico. Cara, mas você vai ter que se dedicar. E assim, não é gostoso, não é entretenimento, não é divertido. Mas, cara, paga as contas, paga muito bem minhas contas. Então, eu acho importante a pessoa entender a dificuldade. É um curso em Excel, tá? Nada assim, absurdo de Excel, não é. Uma pessoa que tem um mínimo de Excel, conhece coluna, conhece linha, células, todas as fórmulas utilizadas estão lá no curso, então acho que não tem dificuldade nenhuma nesse ponto. Porém, qualquer dificuldade do dia a dia é explicado por mim ou até pela comunidade mesmo. A galera já tira algumas dúvidas, mas eu estou lá dando suporte pessoalmente no Telegram. Legal, velho. Eu acho que é isso. O que eu tenho para dizer é que eu adquiri o curso do Big, viu, rapaziada? Então, eu posso dar o meu feedback, que é... Você falou em questão de assistir, eu já assisti umas 3 vezes completo, e eu tô criando em Python a metodologia do Big, para automatizar isso. Então, além de já ter assistido completo umas 3 vezes, eu direto tenho que assistir uma aula de novo para aplicar aquilo de novo, a lógica no Python, e além das conversas que eu tenho com o Big ainda, que às vezes, mesmo eu tendo assistindo, eu não lembro, aí ele vai e me fala, enfim, é trabalhoso, mas é aquilo que o Big falou, depois que você pega a essência, pega a lógica da parada, montou a primeira, aí você vai embora. Então, é muito boa mesmo a metodologia dele. Inclusive, vai sair aí, eu não sei qual que vai sair primeiro, se é esse do Big ou se é o do FootPython, a gente vai trocar uma ideia aqui no Boteco do Clubão com o FootPython também. É outro que eu recomendo. Se você agregar os 2 conteúdos, aí, cara, aí você vai voar. Aí é sensacional. Então, e a gente tá trocou até uma ideia no Telegram, no Instagram, eu e o cara do FootPython, gente boa, gente finíssima. Exatamente. Em breve vou pegar esse conteúdo também. Vale muito a pena. Agregou os 2 conhecimentos, aí você tá nadando. Mas é isso, velho. Agradecer o Big, mas antes eu deixar um espaço pro Stefano. Às vezes você quer perguntar mais alguma coisa, né, velho? E eu já tô encerrando a parada aqui. Não, acho que a gente já tá quase 1h30 de bate-papo. Acho que o Big trouxe bastante conteúdo. E agora tá na mão de quem tá assistindo, né? Se quer aprender mais, assim, eu também adicionei essa metodologia dentro do meu leque, né? Então acho que é uma forma também de você diversificar dentro das suas apostas que você faz. Então acho que é bem legal. E a curva de aprendizado, como o Big falou, ela não é tão complexa quanto parece, né? Acho que no começo dá aquele... Putz, mas eu vou ter que mexer com Excel, vou ter que mexer com Python para quem é mais avançado. Ou, cara, mas como é que eu vou confiar num Excel quando eu tô vendo, sei lá, ele tá recomendando apostar o Atlético Goianiense contra o Botafogo, coisa do tipo. Mas depois de um tempo você entende que não é sobre o jogo específico, como o Big falou várias vezes aqui ao longo dessa entrevista, não é sobre aquela partida, é sobre um volume de partidas que vão trazer retorno. Então, acho que os caminhos estão aí, tem conteúdo, tem material na internet para quem ainda não pode, por questões financeiras ou até por interesse não adquirir, mas tem caminhos também mais organizados, né? Acho que foi a palavra que o Big usou, que eu concordo com ele, facilita muito o aprendizado. Então, mas acho que valeu a pena, acho que foi um papo bem legal e trouxe aí um enriquecimento para a galera. Então, agradecer o Big mais uma vez por participar aqui do Boteco e também você, Vini, por ter me convidado para fazer essa segunda voz, assim, do podcast. Que isso, velho, sempre contribui demais. E foi muito legal sim, Big. Eu também queria te agradecer, cara, por você topar mais um convite nosso aqui, participar e dessa vez falando 100%, né? Da outra vez a gente falou aqui, sei lá, 2 horas de boteco, mas a gente trouxe muito do Big, né? Então, quem quiser conferir aí, no final eu vou deixar o card aí para vocês conferir o Boteco para conhecer um pouco mais do Big, pessoa e apostador. E hoje a gente fala um pouquinho da parte técnica também, mas hoje a gente começou direto da parte técnica, falando só de parte técnica da metodologia. Então, obrigado, cara, pela sua participação e disponibilizar mais um pouquinho do seu tempo aqui para trazer o conhecimento para a rapaziada. Eu que agradeço, cara, mais uma vez esse convite.
Pô, é excelente bater um papo com vocês. Sempre é agregador, né? E assim, às vezes a pessoa fala assim, pô, Big, tu tá entregando tua metodologia todinha. Cara, porque assim, eu não acredito muito nessa. Como eu trabalho com massa de dados e cada um desenha, o método ele é um só, mas a estratégia ela é individual, porque dentro do curso a pessoa entende como ela prefere. Eu vou dar preferência para taxa de acerto, eu vou dar preferência para dinheiro, eu vou dar preferência para volume. Tudo isso é explicado no curso. Então, é praticamente algo autoral. Então, assim, o que eu estou explicando é só a fábrica de estratégia, né? A estratégia em si cada um vai fazer. E eu não tenho problema. Se alguém perguntar, pô, como é a tua estratégia? A minha estratégia é criar um cenário onde a minha odd justa seja menor do que a odd média oferecida pelo mercado. É isso. Esse é o meu método. Só tem um, é esse. As estratégias, cada um tem sua particularidade. Mas, voltando aqui, agradeço novamente ao Clubão, ao Vini, ao Stefano, por esse convite e estar compartilhando aqui esse conteúdo com a galera aqui, fortalecendo o canal. Valeu? Show de bola, Big. Rapaziada, lembrando sempre, Boteco do Clubão, o oferecimento da Betfair, link na descrição para você criar sua conta, caso você ainda não esteja utilizando a Betfair. E também na descrição vai ter todos os links que o Big deixar aqui para gente, para você conhecer aí um pouco mais do perfil dele, seguir lá o Instagram dele, seguir o Telegram e quem sabe, se for assim do seu desejo, adquirir o conteúdo dele também. Fechou? Forte abraço para vocês, até o próximo Boteco do Clubão. Tamo junto. Valeu.